E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa speedrun, chegando aí o máximo que a gente conseguir, seguindo as regrinhas básicas do xadrez. Então a gente vai tentar evoluir ao máximo que der, sem usar táticas muito complexas, né? Jogando apenas os princípios mesmo para provar para você que está assistindo que você consegue sim chegar no seu rating desejado se você apenas utiliza dos conceitos básicos. Então, vamos lá, comecei aqui a buscar uma partida, estive um pouco sumido aqui do canal nesses últimos tempos, né, não tava postando com tanta frequência, mas é mais porque eu tava viajando e agora a gente volta pra frequência normal com vários vídeos por semana. Estamos de brancas, vamos colocar um peão no centro do tabuleiro, né, a regra é a gente colocar um peão no centro, se o oponente permitir a gente coloca mais de um, então vamos ver o que ele vai jogar. O nosso oponente contestou diretamente o centro, então a gente não vai colocar um segundo, um terceiro peão. Ao invés disso, vamos começar a desenvolver. Então vamos jogar cavalo em F3, um simples lance de desenvolvimento que pressiona o peão. E o nosso adversário joga D5, que é o gambito elefante. Ele está gerando aqui um contra-ataque no peão da casa de E4. O natural é nós capturarmos qualquer um dos peões, né? Então tem linha que você captura em D5, tem linha que você joga cavalo por peão. Eu vou pelo mais prático, mais natural aqui, né? Eu vou capturar o peão, o adversário deixou pendurado. Na verdade é uma troca, né? O peão de E pelo peão de E também, né? Então ele pode jogar aqui D por E4 sem graves problemas e ele restabelece a igualdade material, né? Não vou tentar jogar nenhuma linha gananciosa, eu só quero desenvolver, controlar o centro do tabuleiro. Ele jogou dama em E7, ameaçando o meu cavalo. Eu vou apenas defender o meu cavalo, né? Então vou jogar o peão na casa de D4, ocupando o centro com peões, defendendo o meu cavalo sem graves problemas. E vamos ver o que vai rolar aqui, né? Basicamente. Vamos ver o que rola. Ele jogou F6. Esse F6 é um lance bem suspeito. Por quê? Porque tem a ideia de dama em H5 cheque. Não sei se funciona, eu acho que não. Porque, por exemplo, se dama em H5 cheque, G6, cavalo por G6, ele tem dama, toma peão, cheque, pegando o cavalo da casa de G6. Então, é um lance que ele jogou, acredito eu, pra uma armadilha. Tipo, o dama em H5 cheque é um lance que parece que funciona, mas na verdade não funciona. Mas é um lance ruim, né? Porque se eu não cair na armadilha, eu posso só voltar o meu cavalo, por exemplo, talvez pra D3, mantendo ele centralizado, talvez pra, sei lá, F3 mesmo, né? Só que ele vai tomar o peão chutando o cavalo, eu vou perder tempo. Qualquer que seja o caso, esse lance é um lance que ele vai expor o rei. Em uma hora ou outra, o dama em H5 vai acabar se tornando um lance desejável, mesmo que aqui ele leve à perda direta de uma peça. Então vamos lá, o cara chutou o cavalo, não tá me fazendo perder tempo com o cavalo, eu vou perder tempo com o cavalo, não tenho o que fazer, eu vou voltar para a casa mais natural, acho que a maior parte dos iniciantes voltaria para F3. Não tenho a mínima ideia se esse é o lance mais forte ou não. Acho que não. Ele captura o peão, eu tenho que tirar o cavalo daqui aqui novamente, né? Eu tô com medo de jogar cavalo em D3, ele avançar o peão, né? E aí ele gerar um cheque de dama. Só que, ó, cavalo em D2 é o lance natural, vou manter a peça no centro. Se ele avança o peão, eu posso capturar também. Eu posso capturar, forço uma troca de damas aqui, por exemplo, com dama toma, né? Eu posso estar jogando mal, mas eu quero o jogo mais tranquilo possível, né? A gente quer jogar apenas com o básico. Então aqui a gente força uma troca de damas, estamos um pouquinho melhor desenvolvidos do que o nosso adversário, ao mesmo tempo que estamos melhor desenvolvidos, nós temos também mais controle do centro, né? Depois de, por exemplo, dama toma, eu vou tomar de bispo, eu vou ter duas peças desenvolvidas, eu vou colocar um peão no centro com C4, e a gente vai para um final simplesmente um pouquinho melhor, né? Não tem nenhum problema para as brancas aqui nesse final. Depois a gente pode até fazer uma análise para ver se eu deixei passar alguma coisa ali, porque é uma linha que eu realmente não conheço. Tá, o nosso oponente, ao invés de capturar a nossa dama, voltou a dama dele pra E7, na ideia de que, ó, se você capturar a minha dama agora, você vai me ajudar a desenvolver. Então ele tá jogando... Até que faz sentido essa ideia do nosso oponente, né? Bem curioso. Mas ele já perdeu o tempo de voltar a dama de qualquer jeito, né? E eu posso apenas não tomá-la. Eu posso apenas desenvolver. Então vamos desenvolver. Vamos jogar aqui cavalo em C3, ameaçando talvez uma ideia de cavalo em D5, que é bem chatinha para ele lidar. Vamos lá, o nosso oponente desenvolveu uma peça, ameaçando o peão da casa de D4. Temos que calcular, né? Cavalo em D5 é um bom lance? Parece ser, mas vamos apenas jogar no princípio lógico, né? Nosso oponente está ameaçando o nosso peão, vamos defender o nosso peão liberando o desenvolvimento do nosso bispo. Vamos jogar pelo mais básico, mais seguro, mais tranquilo possível, né? Vamos jogar aqui, por exemplo, com cavalo em B3, né? Esse lance aqui parece um lance natural pra gente jogar. Cavalo em B3, defende o peão. Tem uma possibilidade dele ir para a ideia do cavalo em B4, querendo ameaçar em C2, mas contanto que a gente não cai em nenhum golpe, não pendure nenhum material, tá tudo certo. Então, o nosso oponente desenvolveu
Ao mesmo tempo que ele desenvolve, ele também está ameaçando o peão da casa de C2, temos que lidar com isso de alguma maneira. Agora eu tô pensando cavalo em D5, né? Cavalo em D5 me parece um lance forte. Por quê? Ameaça C7, ao mesmo tempo tá ameaçando a dama do nosso adversário e força ele a uma posição defensiva. A gente só precisa... E também libera o C3, né? Que é uma maneira simples de lidar com a pressão na casa de C2. Então, por exemplo, vamos dizer, cavalo em D5, dama toma dama, eu tomo de volta, ele defende e eu defendo o peão, né? Me parece lógico, então vamos jogar. Não parece que tem nenhum problema nessa linha. Pode ser que eu esteja deixando algo passar, mas, né, eu tô ganhando tempo quando possível e ele pendurou a dama, né? Dizem as regras do nosso desafio que, beleza, a gente ganha tempo quando puder. Eu não esperava que ele fosse pendurar a dama não, pra ser sincero, mas funciona, né? Tá. O peão de C2 tá ameaçado? Está defendido, né? O peão de D4 agora tá ameaçado 2 vezes. Vamos jogar C3 aqui, vamos só defender tudo, né? Solidificar o centro, depois a gente desenvolve e porque estamos com uma dama a mais, a gente troca tudo e ganha, né? A ideia é essa, no momento que você ganha material, seja um peão, seja, né, uma peça, seja qualidade, você troca tudo e converte a vitória. Beleza, o nosso oponente abandonou, nós ganhamos aí 11 pontos de rating e vamos lá. Só quero ver uma coisinha, eu quero ver qual foi se tinha algum problema ali no F6 do meu adversário. Sim, o F6, ele é um lance que ele dá 1,5 ponto de vantagem para as brancas, né? E o melhor lance era voltar o cavalo para casa de D3, e se ele toma aqui de peão, né, a melhor alternativa era colocar o cavalo na casa de F4. O cavalo em F3 que eu joguei foi subóptimo, e obviamente, né, a ideia do dama cheque acaba não funcionando. Então apenas para vocês ficarem de olho nessas armadilhazinhas. Se você jogar lances naturais, nessas linhas que são linhas, assim, completamente de armadilha, provavelmente seu adversário vai ficar sem recurso no momento que você sair da linha de golpe que ele conhece, né? Mesmo o cavalo em F3 sendo subóptimo, você viu que a gente simplificou para uma posição sem grandes problemas e aí eventualmente ele pendurou a dama. Então, vamos lá, bora mais uma partida aqui. Tô procurando mais uma de 10 minutos aqui no chess e vamos ver. As partidas, elas estão bem rapidinhas, tudo que você precisa fazer na maior parte dos casos é não pendurar nenhuma peça, né? Então, contra E4, vamos jogar E5 e vamos ver o que a gente vai enfrentar. Temos um mate do pastor, acredito que é o primeiro na série. Então o que eu preciso fazer? Defender o meu peão de E5, vou defender desenvolvendo e ganhar tempo quando possível. Então agora o meu adversário tá com a dama na casa de H5, eu quero ganhar tempo, então eu vou desenvolver, né? Cavalinho F6 desenvolve ganhando tempo na dama. É bem curioso ele ter jogado C3, tá meio que invertendo um pouco a ordem do que a gente costuma ver. Normalmente vem o bispo em C4, ameaçando o checkmate antes da ideia do C3, né? Mas tudo bem, eu vou jogar aqui bispo na casa de C5, eu vou desenvolver na direção do centro do tabuleiro. O meu adversário provavelmente também vai desenvolver alguma peça. Mas você vê, eu já tenho 3 peças desenvolvidas e um peão no centro. Ele tem apenas uma peça desenvolvida e um peão no centro. Então, mesmo que o meu adversário esteja jogando de brancas, ele tá atrasado no desenvolvimento. A verdade é essa, a posição dele não é de toda ruim, mas é uma posição na qual ele tá atrasado, né? Então eu vou fazer meu roque, sem graves problemas. Ele provavelmente vai jogar para uma ideia de bispo em G5 e pressão no cavalo da casa de F6. Eu imagino que seja para esse tipo de jogo que ele tá vindo, né? Então, justamente, ele joga o D3 com qual objetivo? Para jogar bispo em G5, querendo, né, dobrar peões aqui na frente do meu rei, querendo tomar o meu cavalo. Nessa posição, porque eu já tenho quase praticamente tudo desenvolvido, eu posso pensar na ideia do H6. Outra ideia que também é natural e segue todos os princípios eu já fiz o roque, eu já tirei meu rei do centro. Ele não, eu posso jogar D5 tentando romper o centro. Se eu jogo D5 ele joga bispo em G5, por exemplo, a gente pode acabar trocando damas e indo para um final. No entanto, isso vai levar a uma posição onde eu tô com peões dobrados, eu quero evitar fraqueza. Eu vou jogar o H6, né? Vamos jogar para evitar o problema do bispo em G5. Ele jogou B4, tentando ganhar tempo aqui no meu bispo, acabou funcionando. Eu vou voltar o bispo talvez para a casa de E7, né? Só para super proteger o cavalo. Melhor, eu acho, do que a casa de B6. Eu acho que B6 ele jogaria A4. E o meu adversário tá jogando, né, lances completamente gananciosos para tentar jogar para um ataque, só que ele só tem a dama desenvolvido. Mesmo que o G5 venha, e provavelmente vai vir, não é um lance que vai arruinar a minha posição, né? Esse tipo de ataque lateral, ele não é tão assustador quanto parece, porque o adversário não desenvolveu nada. Então, ataque lateral, a gente vai jogar no centro, a gente quer punir no centro, porque é onde ele tá com o rei. Então eu vou jogar o D5 porque eu quero abrir o centro do tabuleiro. Quanto mais peões forem trocados no centro, mais o problema do rei exposto com pouco desenvolvimento dele se torna aparente. Então, ó, eu tô desenvolvendo tudo, eu tô com meu rei seguro e eu tô tentando abrir o centro do tabuleiro.
O meu adversário jogou o lance C4. Na minha visão, não foi a abordagem correta. Por quê? Porque, primeiro, pendurou um peão com cheque. Segundo, enfraqueceu a casa de D4. E terceiro, ele deveria estar tentando manter o centro fechado. Ele não deveria estar tentando oferecer trocas de peões para mim. Você vê, ele não desenvolveu nada, não fez nada demais. Então vamos lá. A gente tem que ganhar tempo quando possível. Tem 2 lances que ganham tempo aqui. O primeiro é bispo toma peão, que ganha tempo porque vem com cheque. O segundo é cavalo em D4, que ganha tempo na dama. Eu acredito que se eu jogar cavalo em D4, o meu adversário não tem tempo de defender o peão, né? Ele não pode movimentar a dama para uma casa que defenda o peão. Então vamos com esse, vai. Talvez capturar o peão fosse mais preciso, porque é cheque, mas esse daqui também é forte porque tá ameaçando a dama do meu adversário diretamente, tá ameaçando o duplo na casa de C2, o peão ainda tá pendurando com cheque. Aí você vê, a posição dele já tá em frangalhos, né? Já deu tudo errado pras brancas, porque jogaram o quê? 50 lances de peão? Olha só, ele jogou, né, um lance de peão, depois ele jogou C3, que é mais um, depois ele jogou H3, que é mais um, né, D3 mais um, B4, G4 e C4. Ele jogou, dos 9 lances dele, 7 foram lances de peão e 2 foram lances de dama. Isso tá errado, tem que desenvolver. Ele volta a dama pra casa inicial, que é um lance sensato, né? O meu adversário, ele jogou agora o lance sensato, ele precisa defender o duplo em C2. Agora eu vou capturar o peão que tá caindo com cheque, né? Beleza, já temos um peão a mais. Ganhamos um peão que seja, tem outro peão caindo aqui na casa de E4 também, né? Aqui ele defende de bispo, certo? Então nós podemos trocar, ou nós podemos, né, jogar pra voltar o bispo. Eu vou trocar porque eu tenho mais material. Ah, mas é só mais um peão. É só mais um peão, mas é material que eu tenho a mais, né? Eu tenho um peão a mais, então eu vou trocar tudo pra eu tentar, né, depois de trocar tudo, vencer com tranquilidade. Aqui eu posso tomar o peão de E, ou posso tomar o peão de C. Independente se ele captura de peão, dá na mesma, eu quero trocar material. Então, vamos lá. Tô na base de trocar tudo porque eu tenho um peão a mais. Então essa é a ideia, eu vou trocar tudo, eu vou tentar focar nas fraquezas do meu adversário. Ele tomou de cavalo, pressionando o peão de E. Eu vou resolver esse problema desenvolvendo dama em E7, né? Eu tô defendendo o peão, eu tô ameaçando alguns cheques que podem ou não ser incômodos, a depender da situação. Tô desenvolvendo peça. Falta ainda tirar o bispo para conectar torres, mas tirando isso a gente já fez tudo que queríamos da abertura e ele tá muito longe de fazer o que ele queria da abertura. Aqui o nosso oponente desenvolveu aqui um cavalo, ofertando uma troca de cavalos. Tem mérito em não trocar? Talvez, mas eu tô com um peão a mais, então vamos trocar apenas pela ideia de sempre trocar tudo quando você tá à frente, né? É a maneira mais preguiçosa de converter a vitória. Tô gostando da ideia de jogar B5 só pra chutar o cavalo daqui. O cavalo dele parece forte, ele fica pressionando o peão de E, né? B5 aqui parece um lance feio. É feio, é estranho, mas ele ganha tempo. Não sei, será que é bom? Não sei se parece bom não, viu? Tá, tem também torre em D8 ou bispo em D7 apenas desenvolvendo. Talvez um lance de desenvolvimento simples, né? Bispo em D7. Vamos pelo básico, simples, sossegado. Vamos só desenvolver uma peça. Aí depois a gente contesta o cavalo oferecendo uma troca, né? É feio, é estranho, mas é o jeito que um iniciante jogaria essa posição. E eu acho que é mais do que o suficiente pra gente vencer. E aí, galera, vocês que estão vendo, acham que ficou claro como você castiga esses ataques, tipo o mate do pastor? Você só desenvolve, você faz o rock. O ataque do cara não é nada assustador, porque ele vai estar te atacando com poucas peças. Então você rompe o centro quando o seu rei estiver fora do centro, o rei dele ainda estiver no centro e pra cima, né? Vamos pras cabeças. Nosso oponente aí tá pensando. Se ele demorar demais, eu corto da edição. Mas ele, no final, acabou jogando o lance cavalo em E3, que é, na verdade, um lance bem natural, bem lógico, né? Ele tá jogando esse cavalo em E3 porque ele quer entrar em qualquer uma dessas fortes casas, né? Então vamos lá. Nós já conectamos torres, vamos trazer torres para as colunas semi-abertas e bater nas fraquezas de peão. Por exemplo, o peão de D3 é um peão atrasado, ele é a base da cadeia. Então ele é um alvo natural para nós, né? Faz total sentido, na nossa posição, jogar um lance como qualquer uma das torres para a casa de D8 e depois tirar o bispo para tentar ameaçar o peão de D. Então bispo em B5 a gente jogar para ameaçar as fraquezas de peão do nosso adversário. Vamos fazer justamente isso, né? Aqui agora nós estamos ameaçando o peão. Eu abri mão da casa de F5 pro cavalo. Eu provavelmente não deveria ter feito isso, tirado o bispo, né? Pra abrir mão da casa de F5. E o oponente imediatamente vai lá e castiga, ele pula pra casa de F5. Mas não é o fim do mundo, não, né? Não é o fim do mundo, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado. Vamos tirar a dama daqui, né? Mantendo a defesa do cavalo, para cavalo em H6 não ser um grave problema de longo prazo.
mas a posição ainda segue bem sossegada. Né? Aqui, se a gente conseguir trocar tudo, como foi dito anteriormente, é só uma questão de trocar tudo e levar pro final. Então ele chuta o nosso bispo dessa casa. Podemos tentar o bispo na casa de C6, onde ele pressiona a dama. Podemos tentar, talvez, o bispo de volta para a casa de D7, onde depois que a dama se movimenta, ele ameaça se trocar pelo cavalo. Vamos lá, vamos botar o bispo na casa de D7, né? Depois a gente tira a dama e a gente vai jogar bispo por cavalo, por exemplo, né? Essa é uma possibilidade. O adversário jogou dama em E3, provavelmente ele quer sacrificar na casa de H6, né? Eu imagino que é isso que ele queira fazer. Faz sentido, né? Ele jogar para esse sacrifício na casa de H6. Eu não sei se o sacrifício leva a alguma coisa. Então vamos dizer, eu tiro minha dama, oferecendo uma troca de damas. Ele joga cavalo por H6, eu tomo, dama toma, e eu tiro meu cavalo também oferecendo uma troca de damas. Eu não acredito que ele tenha nada nessa linha. Se eu jogar dama em B6, ele tem um cheque, mas esse cheque também não parece levar a nada, então vamos só oferecer uma troca de damas, oferecer uma troca de cavalos. A ideia sendo, ok, beleza, a gente quer trocar todo o material, porque a gente tem um peão a mais, vamos tomar o cavalo dele, depois a gente toma a dama dele e a gente vai converter o final com um peão a mais, e é isso aí. Ok, ele tomou a dama aqui como lance intermediário. É inteligente, né? Porque dobra peões meus. Talvez um bom lance intermediário por parte dele. Eu vou tomar na direção do centro. Ele deve tomar... ele deveria ter tomado com peão de G na direção do centro também. Ele, ao tomar com peão de E, ele leva essa posição para um final onde ele tem algumas desvantagens. Quais são? Primeiro, ele tem mais peões fracos do que eu. Ele possui o peão de A, que é um peão isolado, e ele possui o peão de D, que é um peão isolado. Quando o adversário tem peões fracos, a primeira coisa que eu quero fazer é imobilizá-los. Então a primeira coisa que eu quero fazer é torre em A8, para não deixar ele trocar esse peão. Eu não quero que ele avance, entendeu? Porque se ele avançar esse peão, ele vai conseguir trocar. E eu não quero isso. Depois esse peão já tá imóvel. Você vê, ele não pode avançar sem ser perdido. Então eu não preciso fazer nada com ele. A maneira mais simples de eu jogar isso aqui é pressionando os peões, né? Então vamos fazer isso. Vamos jogar a torre em A5, preparar para dobrar e pressionar o peão. Esse é o jeito mais preguiçoso de jogar. Você identifica uma fraqueza de peão e você pressiona ela, né? No caso, um peão isolado. Vamos atacar quantas vezes a gente conseguir esse peão isolado. Talvez gerando uma cravada na coluna A, a gente consiga vencer com o avanço B5. Ó, o nosso oponente jogou bem, ele tá ameaçando aqui o peão de C. Então vamos ver o que a gente pode fazer para defendê-lo. A gente tem cavalo em D5, uma maneira simples de defender o peão de C. Centraliza o cavalo também. Então lance útil de maneira geral, defende o que está sendo ameaçado, né? Depois a gente traz a outra torre e pressiona o peão de A. O oponente, na verdade, tá jogando bem, né? Trazemos a outra torre pressionando o peão de A. Eu imagino que bispo na casa de D1, né? Seja o lance aqui. E eu posso utilizar da cravada na coluna A para pressionar o peão com lance B5 também. É uma maneira de eu jogar. Porque você tá vendo que agora que eu dobrei torres na coluna semiaberta, o B5 ele é um lance forte, né? Tá, o meu adversário jogou torre na casa de C4 para defender o seu peão. E o B5 ele ainda funciona. Isso aqui não é uma tática complexa, né? Mas aí depois ele tem o C5, né? Ameaçando o cavalo. Mas eu posso jogar C6, não tem problema, né? Vamos jogar B5. Talvez o torre em C5. Não, ele foi ameaçar o peão como um intermediário. Eu vou apenas defender. Beleza. Não tô dando muita margem pro meu adversário, né? Jogar algo muito complexo aqui. Eu tenho o lance cavalo em C3, que é um duplo, que vai acabar permitindo troca de material. Aqui eu acho que Não, ele não prendeu a própria torre não, né? Ele tá pressionando aqui o peão de E. Eu gosto da ideia do cavalo em C3 pelo princípio de que eu vou trocar, né? Então o cavalo em C3, por exemplo, é um lance interessante. Eu ameaço a torre, né? Ao mesmo tempo eu tô ameaçando o bispo. Não tem bispo em C4 cheque. Não tem bispo toma peão, né? Então, por exemplo, esse lance aqui, vou forçar a troca. Ele tem que tirar a torre, eu tomo o bispo, depois eu tomo o peão, depois eu tomo o peão, e a vida vai se simplificando, né? Você vai vendo que quanto mais material a gente vai tirando do tabuleiro, mais fácil fica de vencer. Tá, beleza. Eu tomo o bispo dele, sem graves problemas. Agora eu tomo o peão dele, depois eu tomo o outro peão dele, eu avanço os peões que eu tenho, que são peões avançados, e com isso a vida vai ficando mais fácil, né? Então aqui agora eu posso defender o peão que tá ameaçando. Tô jogando aqui de maneira simples, mas você vê a quantidade de peões que eu tô gerando, né? Eu posso tomar aqui de peão que desdobra os meus peões, é a melhor alternativa. Então, ó, eu tô com 4 peões passados conectados, né?
Vamos avançando aqui esses peões. Será que 4 peões passados conectados é o suficiente pra gente gerar aqui uma vitória? Vamos lá, né? Vamos avançar o peão. O adversário tá ativando o rei no final. Vamos avançar o peão pra defender. O oponente tá jogando, assim, até que de boas, né? Ele não tá cometendo nenhum erro óbvio, não tá jogando... Nada que ele jogou foram lances... Opa, temos 1 minuto aí, porque eu tô enrolando, né? Calma lá. Tá. Nada que o meu oponente jogou foi um erro óbvio, né? A verdade é essa. Tá. Aqui agora a gente pode defender o peão. Eu preciso jogar esse final rápido porque eu tô enrolando pra falar pro vídeo, né? E eu não tô nem prestando atenção no tempo. Mas aqui o plano ele é simples, né? O plano ele é simples e direto. Aqui eu penduro o peão, né? Então não posso jogar esse. Vamos... Tá. Deixa eu ver. Esse lance aqui acaba pendurando o peão, então ele é um problema, né? Meu Deus do céu, tô me complicando no tempo. Ai, esse lance pendura o peão. Meu Deus do céu. Calma, calma. O tempo tá me pegando. Eu tô pegando complicação do tempo. Tá, pronto. Ok. Acho que eu resolvi boa parte dos problemas. Depois eu vou trazer essa torre aqui na coluna aberta. Tô ficando nervoso. Tudo bem. Se ele quiser ganhar esse peão aqui, não tem problema, né? Meu Deus do céu. Tá. Agora aqui, um dos 2 peões promove, né? Tá. Agora que promoveu, vamos lá. Eu tenho que ganhar esse aqui em 20 segundos. Tá. Parece que ele tá caminhando aqui na direção de um checkmate, né? E é isso, checkmate, né? Ao final ali eu não expliquei muito porque eu tava com pouco tempo, mas também, né, uma partida sem graves problemas. Quer dizer, tive graves problemas ali porque eu não prestei atenção no tempo. O mau gerenciamento de tempo é uma situação que a gente precisa tomar cuidado também. Também faz parte do básico aí do xadrez que eu não tô fazendo muito bem. Mas é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido instrutivo aí pra você que tem dificuldade de lidar com o pastorzinho. Eu espero que você tenha curtido. Um abraço e até a próxima.